Então, vamos para o nosso quarto ponto aqui da pauta. Próximas eleições presidenciais. Maria, isso vai pegar. Quais serão os caminhos de cada candidato para o pleito? A religiosidade terá peso no resultado? Nós vemos uma guerra de acusações entre os candidatos, a famosa guerra do bem contra o mal, com a participação de pastores, padres e até satanistas declarando votos, dizendo que estão trabalhando as forças ocultas para a eleição do seu candidato. Acho que todo mundo viu, né, esse vídeo aí do cara lá do TikTok e tal. O apoio que cada candidato vem recebendo vai ser importante. A gente tem acompanhado, né, esses apoios, e a gente tem visto que o Bolsonaro tem recebido mais apoio de uma grande bancada que ele conseguiu eleger, de senadores, de deputados e tal, governadores e prefeitos. Então, são pessoas isoladas. E Lula, alguns partidos da esquerda, o PDT, depois o MDB, agora com a Simone Tebet. Até onde isso pode influenciar diretamente nas eleições? O que vai pesar mais na balança dos votos aí, Zé Maria? Esse apoio aí de deputados, senador, prefeitos, governadores do Bolsonaro, ou o apoio de partidos inteiros aí, com o PDT e o MDB para o Lula? O que você acha que vai ter mais peso nessa história? Ô, Fabão, eu tenho acompanhado essa semana, né? Eu tenho visto o seguinte: o Bolsonaro, se você colocar na balança, o Bolsonaro está recebendo muito mais apoio de políticos de expressão do que do partido em si. Por exemplo, o Rodrigo Garcia, candidato a governador de São Paulo, derrotado, ele é do PSDB, ele veio apoiando o Bolsonaro na pessoa dele, né? Enquanto o próprio PSDB de São Paulo, que está rachado, o PSDB nacional, né? Está rachado, e então o próprio PSDB já liberou a bancada para poder apoiar quem quiser, né? Então, como é que eu vou dizer? O apoio de partido a gente não vê, a gente vê de políticos de expressão. O Zema, por exemplo, né, a gente estava conversando mais cedo, o Zema, você via, cara, na cara dele que ele era Bolsonaro, ele entendia, o Zema é uma pessoa super inteligente, ele via que o candidato dele não tinha chance nenhuma nessa eleição, mas por fidelidade ao partido, ele não poderia, naquele primeiro momento, falar o apoio explícito ao Bolsonaro. Mas você via que ele estava com o Bolsonaro. Eu cantei essa pedra, cara, em dezenas de grupos de WhatsApp que eu participo. E o povo fala, não, se o Zema quisesse apoiar o Bolsonaro, ele já estaria falando. Não é assim. Não é assim que a bandinha toca. Então, tanto é que na hora que no primeiro momento, na noite de domingo, depois das eleições, a Rádio Tatiaia estava entrevistando o Zema, tem um vídeo desse aí ele falando, olha, o cara perguntou, o repórter da Rádio Tatiaia perguntou a ele, olha, governador, quem que você vai apoiar agora no segundo turno? Ele falou assim, nós vamos conversar com o partido ainda tal, mas uma coisa é certa, ladrão eu não vendo, não apoio. Ele, na noite de domingo, a eleição estava correndo ainda, porque a apuração terminou, não sei se você sabe, foi 4 horas da madrugada, né? Aí, o que aconteceu? Então, o Zema, cara, ele está muito empenhado. Eu tenho visto ele empenhado. Já depois que ele teve no Palácio do Planalto, com aquela entrevista lá coletiva com o Bolsonaro, eu já vi outras manifestações dele, e ele falando claramente que vai chamar os prefeitos, né, para conversar e tal, e o Zema está em campo. Você vê o Rodrigo Garcia também não mediu esforços para poder apoiar o Bolsonaro. Foi lá no Palácio do Planalto, falou aquele Castro lá o governador do Rio, o Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado, o ACM Neto,
da Bahia, que ainda está, se eu não me engano, não sei se ele foi eleito, se não foi, qual está a situação na Bahia, não estou lembrando, não. Mas no primeiro turno... Foi no segundo turno. O ACM Neto já tinha declarado voto no Bolsonaro. Então, cara, tem muito político de expressão apoiando o Bolsonaro. Se essa turma fizer o que o Zema está fazendo, colocar o pé na estrada e fazer campanha nesses próximos 15 dias, e não tiver nada de obscuro por trás das urnas, o Bolsonaro leva. Eu acho que leva fácil. Eu acho que leva fácil mesmo. Porque eu acho porque é o seguinte, vamos pegar Minas Gerais de novo. Minas Gerais tem 850, né, município, negócio assim. Desses 850, vamos só, 857. Isso. Desses 857, 60 está na mão do PT. Só 60. O resto é vários partidos. E nesse meio de tempo, cara, o Zema, lembrando aos prefeitos o que o PT fez em Minas, isso pode puxar muito voto. Pode puxar muito voto aqui em Minas. Eu acho que, não sei dizer, sinceramente, não sei dizer se só os votos de Minas, uma grande virada em Minas já elege o Bolsonaro, mas que eu acho que uma virada expressiva aqui, algumas coisas a mais no Nordeste, ele leva fácil. Opa, esbarrei aqui no computador. Eu acho que ele leva fácil, sim. Meu grande medo são outros assuntos que eu acho que a gente não deve falar aqui agora. Entendi. Pois é, mais uma vez, concordo com você, eu acho que o grande medo mesmo é a apuração das urnas, né? Essa é uma dúvida que realmente todo mundo tem, eu tenho também. Mas hoje eu vi uma reportagem, porque a minha dúvida é a hora que você transfere os números das urnas para aquele computador central lá. Esse computador central, ele junta os números dos votos, soma e dá o resultado final. Então, o grande perigo, eu vejo, é na hora dessa juntada de números aí. Mas eu vi uma reportagem hoje, parece que o pessoal está fazendo uma auditoria maior, que está pegando os boletins impressos das urnas, e você consegue comparar o boletim impresso e parece que tem esse dado lá no supercomputador, falando, o boletim tal é esse número aqui. Se eles conseguirem comparar o boletim impresso com o resultado que o computador grandão lá, o computador central lá, somou e bater, beleza, não vejo problema. Agora é o seguinte, eu acho que a gente tem, primeiro, eu vejo vantagem nessas ligações, nesses apoios que o Bolsonaro tem recebido. Porque a população, de forma geral, ela não vota no partido. Eu mesmo não voto, não estou nem aí para partido. Eu não quero nem saber de partido, eu voto na pessoa. E eu mudaria meu voto por indicação de uma pessoa que eu goste, que me pediu para que eu votasse naquilo, ou me sugerisse que eu votasse naquela outra pessoa. Então, vamos dizer assim, quem puxa voto são pessoas e não partidos políticos. Por isso que eu acho que nessa história aí o Bolsonaro está levando vantagem. Porque ele está trazendo pessoas para o lado dele, pessoas que tiveram uma boa votação, e isso realmente puxa o voto. Partido tem um apoio do PDT. Na minha opinião, não significa nada para 99% da população. Tem apoio do MDB. 99% da população não está nem aí, nem sabe quem é MDB. Mas se o Zema falar, o ACM Neto, como você falou, o Marcos Pontes foi eleito senador lá em São Paulo, com mais de 50% dos votos para senador. A hora que esse cara fala, gente, vota no Bolsonaro por isso, a coisa muda toda, completamente. Além disso, tem uma outra questão. Nas eleições para deputado estadual, tem muito dinheiro colocado pelos candidatos a essa vaga
que pega gente lá do interiorzinho, lá do fundão da roça e tal, de cara que mora numa periferia e é longe para chegar no ponto de votação, paga ônibus para esse cara, compra a voto até de verdade desses caras, leva a colinha para eles prontinha, que ele já fez a colinha dele com o número dele de deputado estadual, e dá R$ 20 pro cara e fala assim, ó, vota aqui nessa colinha aqui, ó. E dá 20 reais pro cara lá da roça, o cara copiar aquela cola ali na urna eletrônica. Exatamente. Isso tem na eleição para deputado estadual e deputado federal. E no segundo turno nós não vamos ter nada disso. Exatamente. Eu acredito que nós teremos abstenções, nós vamos ter abstenção sim, mas é um outro público. A abstenção vai migrar de tipo de população. A abstenção do primeiro turno foi de um pessoal que não está nem aí para política, não quer votar em nada, não quer pegar fila, quer ficar em casa, fazendo churrasco, curtir o dia e tal. Esse cara não vai mesmo, pronto. Ou está viajando, trabalhando, tá. No segundo turno, essa abstenção migra para esse público que só foi votar porque recebeu dinheiro, porque recebeu ajuda, porque recebeu transporte, e agora, no segundo turno, eles não vão, porque não tem nada disso. E eu te digo mais, Fabão. Eu acho que isso é que vai mudar o voto nesse segundo turno, e se Deus quiser, vai dar vai trazer para nós a reeleição do Bolsonaro, e o Brasil vai continuar crescendo do mesmo jeito. E só para completar o que você está falando, esse tipo de coisa que você falou é típico do PT. Esse tipo de coisa é típico do PT. PT, PCdoB, PSOL, isso acontece muito no Nordeste, no Norte de Minas, acontece muito disso. Então, cara, a chance disso acontecer, da abstenção aumentar nesse sentido, pode ser sim. Pode ser sim. Isso que você falou, mas agora há pouco, sobre a conferência do boletim de urna, tá aqui, ó. Isso aqui é o boletim de urna da minha sessão, que eu sou presidente de sessão. Eu vi um vídeo, eu vou compartilhar para você depois, em que o cara está com o boletim de urna na mão, e com esse boletim de urna eu posso entrar no TSE e ver se esses valores que estão aqui, eles batem com o que foi registrado, foi enviado para o TSE. Tem um vídeo rolando no grupo aí, nos grupos de WhatsApp, cara, que o cara tem um boletim de urna na mão, joga os dados do boletim, na hora que vai conferir no TSE lá, cara, na votação de presidente, tipo assim, a sessão tinha para governador, a sessão do cara teve para governador, deputado estadual, deputado federal, 300 eleitores, houve 260 votantes. Beleza. Para todos esses cargos que eu falei. Na parte que diz respeito a presidente, está falando lá 450 eleitores cadastrados, 380 foram votar. Entendeu? Então, cara, é uma suspeita. O boletim de urna desse vídeo está fácil de conferir. Se isso que é uma fake news, se isso é verdade. Por quê? Porque o cara dá o nome da cidade, dá o número da sessão eleitoral e dá o número da zona eleitoral. Então, ele fala esses três dados. Então, eu vou fazer, depois dessa live nossa aqui, eu vou anotar esses dados e vou conferir no site do TSE, para ver o que o cara falou no vídeo, se tem relevância. Depois eu te falo. Faz isso. Mas eu vou te mandar o vídeo aí também para você ver. Então, cara, essa questão da transmissão do voto do local, da sessão, da zona eleitoral para Brasília, sempre me chamou muita atenção. Me chamou, sim, muita atenção. Mas, porém, tem como conferir, sim. Tá? Aqui você tem o resultado, você tem o valor... Então, a auditoria, pelo que eu entendi, a auditoria vai ser desse jeito. Eles vão pegar esse boletim aí e conferir lá no computador principal, lá na tal da sala secreta lá,
Se esse boletim está lá, se os números desse boletim foram computados lá, e se o computador lá somou exatamente esse número que está aí tudo bem. Foi o pessoal do TCU, né, o Tribunal de Contas da União, que está envolvido nessa história. Eu lembro que eles anunciaram isso pouco antes da eleição e já começou a cair da Bel. Já começou. Ô, Davi, só para encerrar, para você ter uma ideia, isso, quando eu falo dessa transferência de voto, dessa compra de voto e tal, eu vou te contar um negócio que eu vi. Isso eu vi acontecendo. Eu trabalhei no interior do Maranhão, foi quase um ano lá trabalhando com bacia hidrográfica e tal, e eu vi gente, em época de eleição lá, recebendo embaixo da porta dele, um dia antes da eleição, um santinho com a nota de R$20 grampeada no santinho. Nossa. O cara ia naquelas regiões lá à noite, naqueles bairros do interior, esses distritos, um agrupamento de casa, o cara ia à noite, ia casa por casa, enfiava lá um santinho e a nota de R$20, com a nota de R$20 grampeada. Isso ninguém me contou, não. Eu vi essa nota. É complicado, bobo. E nessa, eu acredito que agora, para o segundo turno, nós não vamos ter isso. Por isso que eu acho que vai ter vai ter abstenção, mas o público vai migrar. O público que vai se abster vai migrar. Não é mais um público da cidade e tal, que não quis ir na eleição. É o povo que mora na roça, que recebeu ajuda e votou no santinho pronto já. Verdade. Ô, Davi, é isso aí. Mais alguma consideração? Nosso tempo já está bom aqui também para essa parte. Quer falar mais alguma coisinha? Você tem uns 30 segundos aí. Vou só lembrar um negócio rapidamente aqui para fechar em grande estilo. A campanha do Lula no primeiro turno, 65 milhões de reais em divulgação, campanha. Ele gastou, né? Ele gastou 65 milhões de reais, tá? 65. E do Bolsonaro? 15 milhões. Cara, sabe que dia que chegou? Sabe que dia que chegou adesivo na minha mão? Adesivo do Bolsonaro na minha mão? Sábado. Sábado na carreata. Você vê? É brincadeira. É muita diferença, né, cara? É muita diferença, um quarto. 67 milhões para 15 milhões é muita coisa. Nossa Senhora, velho. Pelo amor de Deus. Ô, Davi, mas tá bom. Nós estamos com o nosso tempo estouradíssimo aqui. Muito obrigado. Te agradeço. O papo foi excelente. E vamos fazer mais. Semana que vem tem mais desse nosso bate-papo aí. Obrigado a você aí que nos assistiu. Ajuda a gente aí, compartilha, distribui, mostra para outras pessoas, deixa joinha, deixa like, dá uma mão para a gente aí. Obrigadão, Zé Maria. Valeu, Fabão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi super prazeroso e eu acho que a gente precisa muito disso. Muito, muito disso. Viçosa merece. Viçosa merece. Viçosa não é assim. Viçosa está assim. Assim. Um abraço, Maria. Fica com Deus. Com Deus, irmão. Até mais.